E aí, aula 4, penúltima aula, hein? Mas calma que tem surpresa depois que tem um bônus. Vamos lá. Pessoal, vocês fizeram um assessment, né, que é aquela pesquisa com os algoritmos entrando de forma cientificamente comprovada, mostrando como vocês funcionam no que diz respeito à tarefa. Tem outros assessments que mostram também, por exemplo, quais são as prioridades profissionais, quais são as prioridades pessoais. Isso tudo é cientificamente comprovado. Por exemplo, o assessment de prioridades profissionais foi feito por um professor do MIT. Ele é usado na Google hoje em dia e eu tenho exemplos que eu posso mostrar isso. Quando você tem na tua gestão todas essas competências organizadas e elas balanceadas, e a gente traz sempre nas aulas de segunda-feira ou nas nossas aulas dos métodos que a gente faz, e deixa isso muito claro. A importância do assessment é que ele clareia, ele clarifica e deixa mais fácil de você entender o caminho que você precisa seguir, tá? Você já parou para pensar quanto tempo você gasta com bobeiras, com distrações? A gente não tem essa informação de uma forma muito clara. E os países desenvolvidos, os profissionais dos países desenvolvidos acreditam muito e semestralmente, anualmente, eles param e procuram entender como é que eles estão funcionando. A realidade é a seguinte: no Brasil, a gente perde, na média, 40 dias por ano. É mais do que um mês de férias, só com bobeiras, com distrações, com tarefas circunstanciais, interruptivas. E eu vou te mostrar, vou te provar isso. Quais são as distrações, as interrupções que a gente tem? E-mails, redes sociais, notificações, conversas paralelas, cafezinho. Em média, a gente para 12 vezes no dia. Vou te dar um exemplo. Você está trabalhando, aí você tem uma notificação de e-mail que chegou um e-mail. Aí você para de fazer aquilo que você estava fazendo e vai dar uma olhada no e-mail e você responde. Você acha que você está trabalhando e que você está produzindo, mas na verdade você precisa ter um tempo para você olhar os teus e-mails, você responder os teus e-mails. Por exemplo, a minha rotina, todo dia eu sento na minha mesa e eu vejo as minhas atividades, o que eu tenho que fazer. Eu vejo a minha lista de acabativa, a minha lista de acabaminhas, a minha lista de acabadeles, a minha lista de projetos. Eu lapido as minhas ideias e vou fazendo toda aquela organização para eu poder começar o dia de uma maneira que eu entendo o que eu tenho que fazer e quais são as prioridades que eu tenho que seguir. Depois eu dou uma olhada nos meus e-mails. Eu não tenho notificação em e-mail, eu não tenho notificação em celular. Então eu vejo meus e-mails, trago os meus e-mails muitas vezes para acabaminhas e acaba deles, em acaba depois, em acaba arquivo. Organizo isso e entendo as prioridades de resposta de e-mail, entendo as prioridades das próximas ações que eu tenho que fazer, o que eu tenho que cobrar as pessoas. E aí sim eu começo a executar, começo a fazer tudo que eu tenho que fazer. Quando eu vou sair para o almoço ou depois do almoço, eu olho meu e-mail de novo e de novo eu vejo meu e-mail no final do dia. Se a pessoa quer falar comigo, quer uma parada urgente, uma coisa urgente, ela sabe que ela precisa me ligar porque eu trabalho assim, as pessoas já entendem como eu trabalho. Cada interrupção dessa leva de cerca de 7,5 minutos para você se concentrar na próxima tarefa que a notificação gerou, seja ver o e-mail, seja ver uma rede social, seja ver um WhatsApp, e para você se reconcentrar no que você estava fazendo. Isso dá 90 minutos por dia, que é 20% da tua produtividade. E que no final do dia dá 30 horas no mês, que dá 3,75 dias de trabalho. 41 dias por ano que poderiam ser melhor aproveitados. Então a gente tem as nossas tarefas. Aí é que vem a diferença de você fazer a gestão da tua lista de acabativas por tarefas e não por tempo. Quando você divide as tuas tarefas em importantes, que é foco no que realmente traz resultados em curto, médio e longo prazo, o planejado ele é executado de forma antecipada, que você não precisa ficar correndo para poder entregar. Muitas vezes aqui, por exemplo, eu adoro PowerPoint e eu já não gosto tanto de Excel. Todas as atividades que eu tenho que fazer que envolvem PowerPoint, porra, eu me motivo, eu vou para cima, eu adoro fazer. Quando tem as do Excel, eu coço a cabeça e falo, chato pra caramba isso. Mas eu tenho que entender não pelo que eu gosto, eu tenho que entender pelo que vai dar mais resultado para minha carreira. Então, a partir do momento que eu coloco as prioridades, que eu coloco as próximas ações, para mim está muito claro o que eu preciso fazer e o que eu preciso definir para o meu dia ser produtivo, para o meu dia parecer ter 48 horas. Você sente isso? Tem coisa que você gosta de fazer mais e coisa que você gosta de fazer menos. Acho que você gosta de fazer mais, você acaba entregando dentro do prazo, bababá. E quando você não gosta tanto, não navega tão bem naquela área, você acaba não indo para cima e não entregando.
A tarefa importante, quando a gente acaba atrasando e perdendo prazo, ela vira uma tarefa urgente, que é foco no que precisa ser resolvido ou concluído rapidamente. O prazo é curto ou já expirou e geralmente acompanha de pressa, de estresse e preocupação. Olha como é que você tirar os teus cacarecos da cabeça deixa a tua mente leve, que a gente chama, né? Levemente leve. E quando você começa a ter as tarefas urgentes, olha como é que o teu estresse, a tua ansiedade, ela volta. As tarefas circunstanciais, elas têm ausência de foco ou em coisas que trazem resultados significativos. Ela pode ocorrer por acomodação, falta de opção ou excessos desnecessários. Às vezes eu tenho uma atividade para fazer que eu não gosto tanto, eu falo, vou dar uma olhada na Netflix, vou dar uma olhada na minha rede social, vou dar uma olhada no e-mail. Você fica fugindo daquela tarefa. E aí você começa a procurar tarefas circunstanciais para você poder fazer e perder tempo. E a tarefa que acaba sendo uma interruptiva, que é o foco interrompido por uma agenda, por um evento externo, é, não tem relação direta com o trabalho, objetivos ou planos pessoais. Vou tomar um cafezinho, vou dar uma olhada também numa rede social que pipocou aqui para mim. Olha como é que a gente tem as distrações que acabam com o nosso dia, acabam com a nossa produtividade, acabam com a nossa acabativa. A média universal para que as pessoas tenham sucesso na vida profissional é que elas tenham entre 50% e 60% das atividades em atividades importantes. Isso é uma fonte da Harvard, que é uma fonte que até ela está mais atualizada do que a fonte que está no relatório. Aqui eu estou trazendo o exemplo de um aluno que tinha 117 dias gastos com interrupções. Olha que loucura. Imagina como é que esse cara não conseguiu desenvolver melhor o dia dele, a agenda dele e como é que tem um resultado melhor. Agora eu quero trazer para você como é que as empresas, como é que as pessoas, muitas vezes elas fazem isso de uma maneira indireta, elas não têm nem consciência que elas fazem isso. Mas a maioria das empresas que têm profissionais competentes conhecem esse gráfico. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: você tem habilidade, você é uma pessoa que tem visão, você é uma pessoa preparada, tanto tecnicamente, né, que são os seus diplomas de hard skills, quanto atitudinalmente, comportamentalmente, como você funciona. Você é uma pessoa que tem competência, que tem habilidade, que tem conhecimento, que tem atitude. As empresas, elas te classificam nesse aspecto. E elas classificam também um profissional no que diz respeito ao resultado que ele gera. Então, a competência e a habilidade, ela pode ser de baixa até alta, ela pode te classificar a empresa dessa maneira, ou ela pode te classificar, e ela te classifica também através dos teus resultados, das tuas entregas e do que você está fazendo. Geralmente as empresas entendem que um profissional de baixo resultado e também com competências, com conhecimentos, com habilidades e atitudes baixas, essa galera entra no grupo dos demitíveis da empresa. E depois tem profissionais que eles têm resultado baixo, mas eles têm uma habilidade, eles têm os soft skills desenvolvidos, eles têm hard skills desenvolvidos. Essa empresa ela precisa treinar esse profissional e existem profissionais que têm resultados altos, mas habilidades baixas. E essa galera, a empresa precisa conscientizar de que precisa melhorar as habilidades. Às vezes o cara, a menina é um trator, né? Ele vai fazendo tudo, um trabalho que ele poderia levar meia hora, ele vai levar 2 horas para fazer, mas ele entrega. Se ele tivesse competência, habilidade, conhecimento, atitude, ele entregaria o mesmo trabalho em 30 minutos e não em 2 horas. Mas por isso ele traz o resultado. Mas ele trabalha, por exemplo, 16 horas por dia, 12 horas por dia. Ele precisa trabalhar mais, aí está mais estressado, está sem tempo com a família. Envolve uma opção de coisa por trás disso que preocupa a empresa. E tem um profissional que tem um resultado alto e tem essa competência, habilidade, atitude e conhecimento alto. Esse profissional é que está no grupo dos promovíveis da empresa. Muitas vezes você precisa se perguntar em qual quadrante você está. E se por um acaso a tua questão for as competências que você precisa desenvolver, seja a acabativa com produtivamente, seja a persuasão com persuasivamente, seja ter uma mente digital onde todo o teu processo está dentro de aplicativos, coisas muito simples e fáceis de você executar no teu dia a dia. A gente tem o digitalmente, a gente tem o emocionalmente. Então a gente tem uma série de cursos que desenvolvem competências específicas e problemas específicos. E a gente também tem
o nosso curso, que é o nosso curso maior, que ele envolve toda essa questão que eu falei para você de assessment, para você poder dar o primeiro passo e entender de uma forma cientificamente comprovada quais são as tuas prioridades profissionais, pessoais, como é que estão as tuas soft skills dentro da bússola, que é para você poder de uma forma muito assertiva desenvolver. No desafio de segunda-feira, às 19 horas, eu sempre falo de todo esse cenário. Então, eu vou ajudando as pessoas, aos meus alunos, mesmo que de cursos diferentes, a poder ter sucesso. O ideal é que o profissional ele vá subindo as escadinhas e chegando na competência profissional, e que o profissional também entenda de uma maneira geral, tenha um diagnóstico para desenvolvimento de soft skills, que são as habilidades mais procuradas pelas empresas e que elas acabam não encontrando. Beleza? Próxima aula. A próxima aula é o último passo. A próxima aula é quando a gente vai falar da ordem e do setup, da gente poder, do reset, que a gente vai poder ter uma vez por semana um contato com todos os papéis que geraram, com todas as listas que geraram, e a gente reorganizar a nossa vida para a gente poder começar a semana. Geralmente a gente faz isso ou numa sexta-feira ou numa segunda-feira. Aí, obviamente, depende da tua rotina, depende de como você trabalha. Combinado? Vamos para a próxima aula, que a próxima aula é a mais importante, hein? Sem a revisão semanal, sem a gente fazer é, essa organização das nossas listas, a gente vai acabar voltando a ter cacareco, a gente vai voltando a ter o diabinho aqui do Zé Cacareco perto da gente. A gente quer show cacareco e vem tel tarefa. Na próxima aula a gente se encontra. Ah, não esquece de entrar para o grupo do WhatsApp. É importante que você recebe lá o link para as aulas de segunda-feira. Tá legal? Então não esquece disso aí. Vamos para a próxima aula.